Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também já divulgou seus números referentes ao primeiro trimestre de 2024. E agora o próximo balanço lá no dia 30 de junho, porém vai ter aproximadamente 45 dias para as empresas divulgarem as informações do segundo trimestre. Então as últimas informações que nós temos hoje é a do dia 30 de março, as informações do primeiro trimestre do ano de 2024. E a empresa que nós vamos retratar hoje é a Lojas Renner S.A., a Lojas Renner que já passou pelo canal. Estamos atualizando aqui as informações da empresa, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a Renner foi o meu amigo Thales Salmazo. Ô Thales, é sempre uma honra contar com a sua presença aqui. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Um prazer sempre poder lhe atender e é um prazer poder atender a todos vocês. Caso queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negra, manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. A Renner, vamos falar aqui um pouquinho da história, até para você entender o que é a Lojas Renner, da onde que ela vem, para onde que ela vai, e aí naturalmente que a Renner ela acabou sendo usado ali como exemplo, né, nessa questão da tributação dos produtos importados, a tributação de $50, a tributação das blusinhas, né, como foi chamado lá, mas vamos entender também como que tudo isso acaba afetando, não, talvez não tão diretamente, mas acaba afetando não só a Renner, como todas as demais empresas que revendem confecções aqui no Brasil. Mas vamos falar um pouquinho da Renner, depois a gente fala dessa questão da tributação das blusinhas. Bom, começando da Renner, ela tem a sua história iniciada com Antônio Jacob Renner, ou mais conhecido como A.J. Renner. E o pai do Antônio Jacó, ele trabalhava, comercializava banha lá no Rio Grande do Sul. E o Antônio Jacó resolveu partir para o seu caminho próprio ali, independente do pai, empreendendo numa outra trajetória de empreendedorismo. E qual era a trajetória dele? Vender capas de chuva, né? E aí ele começa então toda a sua trajetória como empreendedor vendendo capas de chuva com a marca Ideal. E acabou sendo um sucesso. E as capas Ideal foram um sucesso no Rio Grande do Sul e foi ampliando a distribuição dos seus produtos lá dentro do Rio Grande do Sul. Tanto que no ano de 1922, aí ele foi forçado praticamente a montar um ponto de venda. E aí monta a sua loja em Porto Alegre e aí já começa a ser chamado de Lojas Renner. Isso lá em 1922, portanto uma empresa mais do que centenária. Já no ano de 1940, amplia a sua linha de produtos e a sua loja Renner, né, deixa de ser apenas uma loja e passa a ser uma loja de departamentos. E aí a empresa vai crescendo cada vez mais. Chega no ano de 1967 e já abre o capital e se transforma numa sociedade anônima de capital aberto lá em 1967. Nessa trajetória, a empresa vai crescendo, daí ela já estava ali com praticamente 8 lojas espalhadas no Rio Grande do Sul, quando em 1991 entra uma figura emblemática dentro da história da Renner, que é justamente o José Galó. O José Galó entrou ali como auxiliar administrativo, e daí na sequência ele foi crescendo e assumiu o comando da empresa, e sob o comando de José Galó, a empresa impulsionou e começou a se espalhar para Santa Catarina, para o Paraná, e daí na sequência também foi para o estado de São Paulo. Mas, quando vai lá para o estado de São Paulo, adquire ou ocupa as lojas grandes, né, que eram usadas antes pelo Mapping, pela Mesbla, e aí a Renner acaba ocupando diversas lojas que eram do Mapping e da Mesbla. No ano de 1998, aí ocorre o quê? Vem um grupo de fora, o grupo norte-americano JC Penney, e acaba adquirindo o controle da Renner. E aí, naturalmente, com a vinda de capital estrangeiro de fora, começa todo um processo de expansão. Porém, aí, o grupo JC Penney não conseguiu entender direito o varejo do Brasil e não conseguiu ter os resultados que esperava. Tanto é que daí, na sequência, botou todas as suas ações à venda. E nesse processo de vender todas as suas ações, não vendeu para um grupo específico, ele pulverizou, vendeu para diversas pessoas. Então o capital da Renner acabou sendo um capital bastante pulverizado, sem uma figura ali de um controlador de referência, aquele sócio acionista que tem uma quantidade grande de ações. Não, as ações ficaram bastante pulverizadas. Chega no ano de 2005 da Lojas Renner, aí ela começa também a diversificar a sua linha de produtos, não só na parte de confecções, mas também começou a operar com serviços financeiros.
com empréstimos, títulos de capitalização, com seguros, e aí, na sequência, adquire uma outra rede que estava se formando aqui no Brasil, que é a Camicado, Cama, Mesa e Banho, que já na época possuía 27 lojas. Chega em 2017 e amplia sua atuação para fora do Brasil, montando lojas no Uruguai e também na Argentina. E hoje a Renner, ela tem aqui aproximadamente 340 lojas espalhadas pelo Brasil e mais de 20 mil colaboradores. Quando eu falei há pouco para vocês sobre a questão da tributação das blusinhas, só para você entender como funciona. Cada roupa que a Renner vende, ela tem que pagar o ICMS, que as alíquotas elas são variáveis aqui no Brasil, cada estado acabou definindo a sua alíquota, mas pegando uma alíquota aqui do estado do Paraná, 19,5%. Então, quer dizer, quando se vende um produto aqui no Paraná, paga 19,5% de ICMS, que vai para o governo do estado. Tá? Paga mais 7,6% de COFINS, que vai para o governo federal. Paga mais 1,65% de PIS, que também vai para o governo federal. Então, são os impostos incidentes sobre a venda. Então, vejam só, 19,5%, mais 7,6%, mais 1,65%, tudo isso aí acaba virando quase que 29%, 30% de imposto na venda de um produto só. Quando a gente faz a DRE, apresenta, e são as DREs que vêm ao público, ela já começa ali com a receita líquida de vendas. Antes da receita líquida de vendas, tem uma coisa chamada receita bruta de vendas, aí menos os impostos incidentes sobre a venda e vira a receita líquida. Por isso que nas nossas demonstrações não aparece a figura dos impostos sobre a venda. Mas enfim, é o ICMS, é o COFINS e o PIS. Quando se importa um produto e esse produto não é tributado, então de cara, se o produto tiver o mesmo custo, de cara ele acaba sendo 30% praticamente mais barato que o produto brasileiro. Se começar a dar o tratamento para o produto importado igual ao que é dado aqui ao produto brasileiro, então aí passa a ter uma competição igual, né? Então essa que foi a grande gritaria dos comerciantes, das indústrias e diversas empresas que se estabelecem no Brasil, porque elas são obrigadas a pagar toda essa carga tributária. E quando existe a importação, não era obrigado a pagar essa carga tributária. Consequentemente, o produto importado muito mais barato que o produto brasileiro. Tá? Naturalmente que aqui você deve estar pensando, mas o Silas está defendendo a tributação. Não, na verdade, eu defenderia uma outra tese, né, que seria a redução da carga tributária das empresas brasileiras. Né? Então, já que não vamos tributar os produtos que vêm de fora, então que não se tribute também os produtos que tem no Brasil, ou que pelo menos reduza a carga tributária nos produtos no Brasil, porque não é justo penalizar quem empreende no Brasil, quem gera emprego, quem gera renda, quem gera desenvolvimento. Não é justo penalizar justamente quem gera, quem movimenta a economia brasileira. Bom, basicamente era isso que eu gostaria só de explicar, como que é a questão da tributação lá dos produtos de fora, que algumas empresas fizeram um acordo com o governo brasileiro para pagar 20% de ICMS. Então, se importar por essa empresa, já paga 20% de ICMS. E agora daí entra mais 20% de imposto de importação, que acaba compensando o PIS e o COFINS. Né? Então, basicamente, é isso que foi discutido dentro dessa tributação das blusinhas. Bom, mas vamos ver como que está a situação econômica e financeira da Renner. Para tanto, trago para vocês aqui os balanços de 2020, 2021, 22, 23 e o primeiro trimestre de 2024. E através dos números, vamos entender o que são as lojas Renner. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Lojas Renner S.A., trazendo desde 2020 até o mês de março de 2024 as últimas informações apresentadas pela companhia. E vamos ver ao longo de todo esse período como que vem sendo o desempenho da Renner, da onde que ela vem, para onde que ela vai, como que vai sendo o caminhar da Renner ao longo desse período aqui. Lá no ano de 2020, a Renner tinha dentro do seu patrimônio total 14 bilhões 642 milhões de reais, é o ativo total, todos os bens e direitos que fazem parte do seu patrimônio. Uma grande parte está aqui no imobilizado, que são todas as instalações, CDs, móveis, utensílios, equipamentos informáticos, enfim, todo investimento no capital fixo. O intangível, geralmente, aqui são os pontos comerciais, que são os bens de natureza incorpórea, mais as marcas, relacionamento de clientes, etc., que entram aqui como um valor que não existe fisicamente, porém tem um valor de mercado. Mas o que movimenta a Renner é esse ativo circulante, o capital de giro, que totalizava lá em 2020 8 bilhões 896 milhões de reais, sendo que 2 bilhões e 600, olha só, 2 bilhões 672 milhões era dinheiro que estava em caixa, banco e aplicação. 3 bilhões e 800 milhões
contas a receber. E os estoques da Renner totalizavam 1 bilhão 381 milhões de reais. Os outros créditos aqui geralmente representados por tributos a recuperar, que representa aqui a maior parte desse valor. Já no ano seguinte, em 2021, a Renner dá um salto, vai para 21 bilhões 411. E aí, com a abertura de mais lojas, aumenta aqui o seu imobilizado, aumenta o seu intangível, e o capital de giro também vai para 13 bilhões 984 milhões. O caixa agora fecha com 5 bilhões e 900, 5 bilhões e 400 em contas a receber e 1 bilhão e 600 nos estoques. Passa um ano, chega 2022, a empresa praticamente permanece no mesmo tamanho, com 21 bilhões e 148. Diminuindo aqui um pouquinho o seu capital de giro para 13 bilhões e 43, diminui o volume de dinheiro em caixa para 3 bilhões e 500, porém, em contrapartida, aumenta o contas a receber para 6 bilhões e meio e os estoques que agora totalizam 1 bilhão e 800. Já em 2023, também diminui aqui um pouquinho o seu tamanho para 20 bilhões 490, sendo que o capital de giro cai para 12 bilhões 191, o caixa cai um pouquinho aqui para 3 bilhões 103, 6 bilhões e 600 contas a receber e 1 bilhão e 700 os estoques da Renner, agora em dezembro de 2023. Chegando em março de 2024, diminui mais um pouquinho para 19 bilhões e 50. E essa diminuição você observa aqui que é a própria depreciação, né, que vai fazendo com que esse valor aqui ele acabe ficando menor, mas também nós temos aqui uma queda no capital de giro que fecha com 10 bilhões 827 milhões de reais. Diminuindo o caixa para 2 bilhões e 400, diminui o contas a receber para 5 bilhões e 600 e os estoques que agora aumentam, fechando com 1 bilhão 975 milhões de reais. Então, por aqui você vê que a Renner ela cresce aqui no ano de 2021, aí ela estaciona e vem lentamente ali diminuindo gradativamente o seu valor. Porém, ao diminuir, nós temos que ver também o que acontece no endividamento, porque se ela diminui a sua estrutura, mas paga a dívida, aí uma coisa justifica a outra. Então, vamos ver a dívida aqui nesse quadro. Passivo, passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e o total do endividamento que fecha lá em 2020 com 9 bilhões e 100. 62,4% é o peso da dívida em relação a todo o patrimônio da empresa. No ano seguinte, a dívida sobe nominalmente para 11 bilhões e 600, porém o peso dela acaba caindo para 54,2%, até devido ao aumento de capital verificado no ano de 2021. Em 2022, a dívida recua para 11 bilhões e 61 e o peso dela agora 52,3%. No ano de 2023, a dívida recua para 10 bilhões e 400 e o peso da dívida é 51. E agora a dívida cai para 8 bilhões e 950 com 47% o peso da dívida. Portanto, aquilo que vimos há pouco no patrimônio diminuindo caixa, capital de giro, em compensação a empresa está reduzindo também o seu endividamento. Olhando os resultados produzidos pela Renner, lá em 2020, bem no ano da pandemia, ela faturou 7 bilhões e meio. Em 2021, 10 bilhões e 500. Em 2022, 13 bilhões e 200. Em 2023, 13 bilhões e 600. E agora até março acumula 2 bilhões e 908, nos dando aqui uma projeção de aproximadamente 12 bilhões de faturamento para 2024, com base só nesses 3 meses do ano de 2024, agora no primeiro trimestre. Mais importante do que o faturamento é esse número de baixo, lucro líquido. 1 bilhão e 96 foi o lucro lá em 2020, mesmo com pandemia. A empresa fecha com lucro fantástico, 14,5% de margem. Em 2021, o lucro cai para 633 milhões e a margem da Renner 6%. Em 2022, 1 bilhão e 200 e a margem vai para 9,7%. Em 2023, o lucro cai para 976 milhões, porém a margem de 7,2%, e esse ano vem trabalhando com uma margem de 4,8%, apresentando um lucro até março de 139 milhões. Outro número que é importante destacar é isso aqui, ó, esse custo na mercadoria vendida. A Renner, ela tem aqui um custo de 42,80% daquilo que ela vende por 100. Tá? Então, basicamente, aquilo que é vendido por 100 custa para a Renner 42,80. Aí cai para 41,60, 39,80, 39,80 e 39,20, mostrando que a Renner vem aos pouquinhos apertando ali o custo na aquisição dos produtos que ela revende. Já essa linha da despesa operacional, ela é basicamente o aluguel das lojas, iluminação,
funcionários, propaganda, limpeza e etc., entra aqui nessa despesa operacional que era 45, 50, 49, 53 e agora sobe para 58,2%. Quando eu falei há pouco para vocês sobre a tributação, na contabilidade da empresa, nós temos aqui uma linha em cima dessa receita líquida, que é a receita bruta, é por quanto de fato a Renner vende seus produtos. Aí nós temos aqui as deduções de vendas, que são os impostos. Aí tira o ICMS, tira o COFINS, tira o PIS e vira a receita líquida. E as demonstrações elas são apresentadas a partir da receita líquida, razão pela qual nós não vemos aqui a carga tributária que a Renner paga, mas já posso afirmar para vocês que é o ICMS acima de 19%, 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS. Aproveito e trago para vocês aqui nesse quadro como que está a situação financeira da Renner através dos índices de liquidez geral e corrente. Liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Sai com 1,08, sobe para 1,30, recua para 1,27, volta ali para 1,29 e fecha com 1,36 agora nesse ano de 2024 em março. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a Renner tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,36. Quer dizer, tem recurso para pagar toda a sua dívida sem problema nenhum. Olhando a liquidez corrente, que é o gráfico ao lado, é apenas o curto prazo, o dia a dia da empresa. Aí o índice sai com 1,58, vai para 1,76, vai para 1,86, recua para 1,63 e agora fecha com 1,65. Isso quer dizer que para cada real de dívida que ela tem que pagar ali no dia a dia, ela dispõe de R$1,65. Paga, sobra tranquila a situação financeira da Renner. Ao olharmos o endividamento nesse quadro, temos ali o tamanho e o comportamento da dívida da empresa ao longo desse período, que a dívida sai com 62,4%, cai para 54,2%, 52,3%, 51% e agora 47%. Se veja que a escadinha vai descendo, mostrando o quê? Que a empresa vem gradativamente reduzindo o seu endividamento. Nesse outro quadro, temos alguns indicadores relacionados à rentabilidade, a começar pela margem líquida, que é quanto sobra de tudo aquilo que a Renner vende, depois de pagar os impostos sobre a venda, o custo, despesa operacional, resultado financeiro, os impostos sobre o lucro, sobrava lá em 2020 14,54%. Em 2021, 6%. Em 2022, 9,73%. Em 2023, 7,15%. E esse ano vem trabalhando até o mês de março com uma margem líquida de 4,8%. Já o gráfico do meio é a rentabilidade do ativo, o quanto que a empresa ganha em relação a tudo que ela investiu. Sai com 7,5%, cai para 3%, sobe para 6,1% e fecha 2023 com 4,8%. Já o terceiro gráfico, rentabilidade do PL, é o ganho dos acionistas. Quem tem as ações da Renner, lá em 2020, teve um ganho de 19,93%. Em 2021, 6,46%. Em 2022, 12,80%. E em 2023, tiveram um ganho de 9,72%. Ao ter as ações da Renner, através dos lucros gerados, os acionistas ganharam 9,72%. Nesse quadro aqui, trago para vocês também alguns indicadores relacionados às ações da Renner. Primeiro, quanto que vale uma ação da Renner? Hoje, se você olhar o patrimônio dela, pegarmos o patrimônio e distribuíssemos aqui esse patrimônio entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$10,49. Porém, para você comprar uma ação da Renner, você vai pagar R$12,36. Portanto, há um ágio, um sobrepreço na venda das ações da Renner de 18% medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que é 1,18. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 1,11. Rentabilidade da ação, 8,98%, com base no valor de mercado. A Renner está distribuindo agora em 2024 54 centavos a título de dividendos para cada ação, o que dá um yield, um retorno de caixa para o acionista, de 5,52%. A relação preço/lucro, que é o tempo de retorno. Se você comprar ações da Renner, em quanto tempo você vai ter o retorno do seu investimento? 11,14 anos. O free float, 74,01%. Isso quer dizer o quê? É a quantidade de ações que circula livremente no mercado fora da mão dos controladores. Só para destacar, inclusive, trago aqui para vocês a BlackRock.
ele tem aqui uma participação de 15% no capital da Renner. Aí temos também a Schroder Investments, com 5,04%, a Arga Investments com 5,18% e temos 74,01% das ações circulando livremente no mercado. E o tag along da Renner é de 100%, isso quer dizer que se ela for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for fornecido para os majoritários. E aproveito também, trago esse gráfico extraído do Google, só para você ver como que vem se comportando o valor das ações da Renner desde 2019, quando ela é vendida lá acima de R$42, quase R$43. E ainda em 2019, comecinho de 2020, ela bate ali o pico, praticamente R$53. Vem a pandemia, ela cai ali, logo no começo do gráfico você vê aquela queda, ela cai para R$28. Recupera um pouquinho e fica trafegando na faixa de R$40, R$37, fica trafegando nesse intervalo com alguns altos e baixos. Porém, a partir de 2021, aí começa toda uma queda. E aí ela passa a trabalhar no patamar de R$26. Entra 2022, continua ali no final de 2022 caindo, entra 2023 chegando a bater em R$15. Dá uma subidinha ali no meio de 2023, quando chega no final de 2023, ela bate em R$12, R$12,20. Começa 2024 nesse patamar de R$14, R$15, culminando com uma cotação no dia da gravação desse vídeo aqui, na faixa justamente de R$12,43. Então, por aqui você vê, R$12,36. Então, por aqui você vê quando que as ações da Renner tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Lojas Renner S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Lojas Renner S.A. Lojas Renner S.A., que com certeza você vai no shopping, vai ver a marca Renner aí, é uma das empresas mais conceituadas e também uma das empresas mais antigas que nós temos no Brasil aí, que vem se mantendo vivas depois de 100 anos de fundação, né? E a gente fica aqui na torcida para que elas possam crescer cada vez mais. E falando em Lojas Renner, falei dos empreendedores, quero mandar um grande abraço para todo mundo que é empreendedor, que se esforça, que luta, que batalha para montar uma empresa, gerar emprego, gerar renda, em especial meu amigo Luiz Gonzaga, lá da Tureg Camisaria, lá no Rio de Janeiro, que é fabricante de confecções no Rio de Janeiro, e além de ter a Tureg, também é detentor da marca Zux, a Zux que você encontra nos aplicativos, encontra na internet, onde você pode comprar os produtos da Zux, também que faz parte lá do grupo da Tureg Camisaria e a Zux, que por sinal são apoiadores aqui do canal, a quem eu mando um grande abraço, não só para o Luiz Gonzaga, como todo o timaço aí da Tureg e da Zux. Então tá aí analisado a Loja Renner, agora você já sabe como que está a sua situação econômica e financeira e aí já vê se vale a pena, se não vale a pena colocar no radar para futuros investimentos. Mas o importante sempre é, na hora de fazer investimentos, conhecer um pouquinho da empresa, conhecer a sua situação econômica e financeira, se a empresa é lucrativa, se ela é muito endividada, se ela tem capital de giro ou não, porque tudo isso é que vai fazer com que a empresa possa lhe gerar retorno na frente. E investimento é para quê? É para ter retorno. E retorno para quê? Para construir patrimônio esse que lá na frente possa lhe proporcionar uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.